paz do Senhor, amados, aqui quem fala é a pastora Gabriela Souza. Quero deixar uma palavra para meditação que está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 29. A palavra do Senhor vai dizer: Então Jesus lhe responde: Vem! E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Eu preciso que você entenda que esta palavra, ela é mencionada no livro de Mateus, Marcos e João. Mas Mateus que detalha a parte em que Pedro fala com Jesus. Jesus estava num cenário a qual ele realizou vários milagres. E um deles foi a multiplicação de pães e peixes. O Senhor está a despedir a multidão quando orienta que os seus discípulos vá para o barco através do mar da Galileia, porque eles iriam rumo a Cafarnaum. Então os discípulos subiram no barco, estavam indo para o lugar a qual Jesus mandara ir. Mas eu preciso que você entenda que ao despedir a multidão, Jesus ele vai para o monte orar e clamar a Deus. Ele estava ali no monte orando. Quando se deu por si, já era madrugada, já estava noite. A palavra do Senhor vai dizer que na quarta vigília da noite, o Senhor indo para o barco, avista-o de longe. Os navegantes, os discípulos do Senhor estavam remando contra o vento, porque a palavra do Senhor diz que ali o vento estava ao contrário, ou seja, eles estavam lutando para ir na direção que Deus mandara eles ir. Eles estavam no lugar a qual Jesus ordenou que estivesse. Eu preciso que você entenda que ao ir para o barco, já que estava longe da margem, o Senhor, ele promove um grande milagre. Entenda que foi inédito. Jesus nunca havia andado sobre as águas. Eu preciso que você entenda que, se necessário, Jesus ele faz algo inédito só para nos conceder a vitória, só para que nós sejamos participantes de milagres extraordinários que nunca vivemos antes. Eu preciso que você entenda que Jesus ele não trabalha da tua forma, nem do teu jeito e nem da tua maneira. Jesus também, se necessário, quebra protocolos para fazer na tua vida e na vida dos teus. Entenda uma coisa, nesse contexto eles nunca haviam visto, apesar de ter visto vários milagres de Jesus, jamais o viu ele andando sobre as águas, a ponto de quando eles deparam lá de longe, vendo alguém vindo, eles dizem: é um fantasma. A palavra mesmo do Senhor diz que eles ficam assustados com aquilo que está vendo. Jesus diz: não é um fantasma, sou eu. Pedro, nesse contexto, olha para Jesus e disse: se és tu, Jesus, mande que eu ande sobre as águas. Delabaçai, decantuí, galabassúria. A gente vê e ouve muitas das vezes o outro ministrando, né? Não saia do barco. Fique no barco, porque Jesus está no barco. Mas o que eu quero trazer para você hoje, neste dia, nessa tarde ou nessa noite, não sei em qual horário você vai ver essa mensagem, é que é tempo de sair do barco. Muitas das vezes nós estamos protelando viver o extraordinário. Jesus já disse: vem, sai do barco. Só que nós estamos com medo porque a maioria fica dentro do barco. E a gente diz: não, com a maioria está acontecendo isso. Com a maioria foi assim. Ei, eu quero te dizer que você não precisa de multidão, aleluia, para te mostrar o caminho. Você não precisa que multidão o siga nos planos de Deus, não. Você mais Deus é a maioria. Se Deus te deu a palavra, toma posse da palavra e segue, vai na direção a qual Jesus está. Às vezes, para que nós vivemos ou vivenciamos um grande milagre, nós precisamos romper isso, essa crença de que a maioria é a voz de Deus. Isso é mentira do diabo, querido.
queridos. A maioria não é a voz de Deus. A voz de Deus é a maioria, tá entendendo? Se você tá sozinho, se você se sente sozinho e diz: eu só tô com essa palavra, pastor, eu só tô com a promessa. Amém. É o suficiente para mover. Desde quando o Senhor precisa que o teu vizinho concorde para promover um milagre na tua vida? Desde quando o Senhor precisa, aleluia, que a tua família acredite para que Ele mova um milagre na tua vida? Como não lembrar de José, que tinha um sonho, um grande sonho? Eu vejo feixes, né? E se prostram diante, homens se prostram diante deles. Os irmãos dele, ao ouvir o sonho, diz: você está dizendo que a gente vai se prostrar diante de você? Ou seja, são irmãos que desacreditaram daquilo que José falou e acharam até mesmo uma afronta, né? E houve toda uma trama ao redor dessa história. Eu quero te dizer que o teu inimigo pode tentar, a tua família pode se levantar, o seu vizinho pode levantar calúnia. Meu irmão, se Deus escolheu fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas tem coisas que só dependem de nós. A cegueira espiritual neste tempo tem nos impedido de viver milagre em Cristo Jesus. Tá entendendo o que eu tô falando? O medo, o espírito do medo tem nos paralisado e tem nos impedido de romper. Nós estamos querendo levar a nossa vida de acordo com os noticiários. Nós estamos querendo seguir caminhando de acordo com o que o outro diz, de acordo com o percentual. Ei, Deus não trabalha da maneira que o mundo trabalha. Você precisa entender que para viver milagre, você precisa fazer o que ninguém mais está fazendo. Entenda que quem saiu do barco foi Pedro. Eu sei que não é fácil sair do barco. Eu sei que não é fácil dar o primeiro passo. Mas quantos, aleluia, estão ali, ó, agarrados no barco da prostituição, no barco do adultério, no barco do vício. Quantos não conseguem soltar o barco porque está cômodo? Você sabe que está ruim. Você sabe que não está agradando a Deus. Você tem visto que os ventos estão ao contrário. Mas como você não tem visto o barco afundando, tu prefere ficar dentro desse barco. Deus me trouxe aqui nesta hora para te dizer: se tu quer viver milagre, solta, sai desse barco, delabaçai, decantuí, galabassura, porque quando tu sair, quando tu deixar a multidão, que muitas das vezes diz é loucura, você vai, faz isso não, vai morrer, vai agir assim, vai perder. Vai doar? Vai abraçar? Pra quê, menina? Ei, entenda uma coisa nesta hora. O propósito que Deus tem contigo é só contigo. O propósito que Deus colocou no teu coração é só no teu coração. Não queira enfiar propósito de Deus a goela abaixo do outro. Você quer que o outro acredite, você quer que o outro saia do barco contigo, mas Deus te diz: não. Eu te chamei, Pedro. Eu disse para você vir. Eu não disse para A, para B, para C, não. Eu disse para você, Pedro, venha. Porque o Deus, aleluia, que fala vem. O Deus que fala solta. O Deus que diz, aleluia, faz prova de mim. O Deus que diz que vai abrir a porta de bronze que nunca se abriu para ninguém. Para você, Ele vai abrir. Deus, Ele tem seus propósitos. Deus, Ele age com propósito. E eu preciso que você entenda que nada nem ninguém vai frustrar os planos de Deus a não ser você mesmo. Diante da palavra de Jesus, Pedro poderia ter olhado mesmo para o cenário. Os ventos estavam ao contrário. Com certeza eles não estavam vendo Jesus com lucidez. Eles não estavam vendo Jesus com clareza, essa é a palavra certa. Por quê? Porque Jesus, quem é? É um fantasma. Você vê no início eles achando que é um fantasma, que era uma outra coisa, mas menos Jesus. E Jesus declara de longe: não, sou eu, não tenha medo, é Jesus. Pedro, se és tu, mande que eu ande sobre as águas. E Pedro rompe
Pedro, ele vai por sobre as águas, glória a Deus. Pedro, ele ouve a voz de Jesus. Pedro, ele confiou na palavra que foi lançada. Entenda a profundidade daquele mar. Entenda que o vento estava ao contrário. E mesmo diante daquele cenário, Pedro, ele resolveu romper. Deus, ele não só fez um grande milagre andando sobre as águas, mas também permitiu que Pedro andasse. Você precisa entender que Deus colocou um potencial dentro de você. E quando ele foi ter com o Pai, ele disse: deixarei convosco o meu Espírito, e através dele farão milagres maiores que foram feitos outrora. Você precisa crer que o nosso Deus, ele ainda faz milagre independente das circunstâncias. Ele veio. E às vezes você até saiu do barco. Até fez algumas renúncias, que não foi fácil fazer certamente. Mas você tem visto, aparentemente, que está dando errado. Porque na caminhada, na jornada, em cada passo que você deu até aqui, você viu o vento soprar. E quando nós paramos para ver o vento, meu irmão, é desafiador, porque a vontade é de parar, de paralisar. Ontem eu fui ao monte na madrugada, viver essa experiência. Tava um breu tudo escuro e você só escutava o barulho dos ventos. Se a gente ficasse ali no vento e no barulho dos ventos, a gente não seguia, a gente voltava para trás. Mas o Senhor está te dizendo: para de olhar para o vento, para de olhar para o barulho, repreenda esse espírito do medo que tem te paralisado. Tu sabe a decisão que tem que tomar, tu sabe o que você precisa fazer para alcançar o alvo. Ei, a matemática do Senhor é totalmente diferente, é dando o que a gente recebe, é renunciando, aleluia, que Deus faz. Deus, ele não trabalha de acordo com a estatística e nem com o que o jornalismo tem dito. Você precisa entender que é nesse tempo que você vai viver milagres. Você quer protelar: depois que a pandemia acabar eu faço. Para com isso. É nesse tempo que você viverá milagres em Cristo Jesus. Bora levantar a cabeça, bora sair fora desse barco de contenda, barco de discórdia, barco de divisão, de separação, barco de mágoa. Se você não consegue liberar o perdão, quantas das vezes nós só olhamos para dentro de nós e não conseguimos olhar para o outro com misericórdia? Nós queremos que o Senhor venha com a sentença sobre a vida do outro, mas se a gente for olhar para dentro de nós, quantas das vezes nós erramos na mesma área que o outro errou? E a palavra do Senhor diz que a maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Você é diferente, você nasceu para fazer a diferença. Não deixe as circunstâncias ditar quem você é em Cristo. Não permita que as circunstâncias ditem o teu caráter. Tu é filho, tu é herdeiro. Deus te fez imagem e semelhança dele. Creia que você é bem mais do que isso. Você é bem mais que essa humilhação. Você é bem mais que se levante. Você é bem mais que essas circunstâncias. Deus acredita em você. Tudo bem, você afundou, Pedro? O que Jesus fez quando isso aconteceu? Quando ele se distraiu e olhou para os ventos. Quando ele se distraiu e olhou para aqueles que estavam gritando. Quando ele se distraiu e prestou atenção na fofoca. Quando ele se distraiu e falou: ai, a minha própria família. Quando ele se distraiu recebendo profetada. De labassai, de cantuí, galabassúria. Que Deus venha ampliar a tua visão nesta hora, para que você não se distraia. Se você começou, iniciou um caminho, Jesus jamais vai mandar você parar pela metade. Isso é mentira do diabo, tá entendendo? Se Deus falou vem, se Deus te deu um vai, se Deus te deu a primeira palavra, continue, aleluia, porque Ele é fiel de te conduzir
até o fim. O inimigo quer que nós distraiamos para que nós não vivemos o milagre do Senhor. Não se distraia, fica com vai, fica com continue, fique com a perseverança e continue até o fim, porque o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Pedro afunda, Jesus vai, estende a mão a Pedro e a palavra do Senhor vai dizer que Jesus levanta Pedro. Você acha, ou às vezes aparentemente, a sensação que temos é que estamos perdendo. Entenda que Pedro, ele saiu do barco. Ele deixou um barco com os amigos. Ele saiu. Ele quis viver um momento de milagre em Deus. Ele quis ter um momento entre ele e Jesus. Ele viveu o que ninguém viveu. Se você quer viver o novo de Deus, se você quer viver milagres, comece então a soltar. Sim, pula desse barco. Pastor, eu não estou vendo cadeira, eu não estou vendo porta, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se o chão tem colchão. Ei, vai, dê o primeiro passo, porque eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Pastora, mas muitos tentaram essa porta, até familiares, e pereceram, não deu certo. Eu quero te dizer que com você será diferente. Com Pedro foi diferente. Ainda que por caminhos tortuosos, ainda que por caminhos que venha ventos e ventos ao contrário, eu quero te dizer que se Deus estiver contigo, meu irmão, tu não vai morrer, tu não vai submergir. Deus até permite você afundar um pouco, só para você lembrar de quem está te conduzindo neste caminho, só para você lembrar de quem abriu a porta neste caminho, só para você lembrar que se você está onde está, é porque Ele, é o poder que emana dele, que tem te sustentado de pé sobre as águas. Seja grata ao Senhor, porque a gratidão gera milagre. Deus volta com Pedro para o barco. Olha a matemática do céu. Pedro não perdeu nada, ao contrário, acrescentou experiência. Tudo que o Senhor quer te dar é experiência nesse tempo. Não é para a morte, é para a glória de Deus. E através de você, o nome do Senhor será glorificado. Deus, Ele pode contar com você? Ele pode contar com você, mulher? Ele pode contar que você vai concluir o processo? Então continue, porque em Cristo Jesus, nós somos bem mais que vencedores. Amém? Continue orando por mim, pela minha casa, porque se estamos de pé, é por conta da intercessão dos irmãos abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que Jesus te ama e eu também. Fica na paz.